E aí eu vou dar uma mexida no assunto, porque é uma outra coisa que a gente conversou um pouquinho, acho que a gente ainda não tocou. Quer dizer, já está claro que é cérebro, já está claro como tornar a nossa vida miserável. A gente fala muito também aqui, Jefferson, sobre toda essa parte de energia, frequência. E aí, como é que você enxerga isso? Quer dizer, como a gente usa isso? Ou você... Não, isso é historinha. Não é historinha, não. Porque fala-se muito de lei de atração, né? Enfim, tem vários nomes para... Eu, particularmente, pratico muito, aprendi muito com a Leila e pratico muito. Eu até brinco, né? Hoje, onde a gente está gravando aqui, até falar para o meu amigo ali, eu usei isso, né? Eu botei na minha cabeça e falei, cara, eu preciso achar um lugar assim. Eu acho que até o algoritmo do Instagram funcionou, bateu o anúncio dele. E a coisa é tão louca que a gente conversou, estamos falando aqui, vida real, a gente conversou, acho que era 10 horas da noite, e ele me respondeu. Olha. Eu faço isso muito assim, eu mando para não esquecer. Sim. E ele me respondeu e a gente resolveu tudo. Sim. E foi praticamente assim. Então eu exercito, mas tem muita gente que eu olho e fala, sim. Tá, vem você. E aí um dia eu descobri que Einstein falou, né? Tudo é energia. Então não tem... Einstein disse mais que isso, né? Einstein disse, o materialismo morreu de asfixia por ausência de matéria. Legal. O materialismo morreu de asfixia por ausência de matéria. É isso. Porque não existe... A matéria, na verdade, é energia em estados de condensação. Né? Então você tem um determinado... Só para dar uma ideia muito, muito incrível... que se você... Nós temos uma pessoa de 1,60 m, ele tem em média 28 átomos seguidos de 28 zeros. É uma quantidade gigantesca, né? Mas se você aprofundar com um microscópio muito potente dentro das estruturas da célula, né? Vai na pele, vai lá mais profundo, chegar no átomo, a distância entre um átomo e o outro é como se você estivesse olhando para o céu estrelado, onde uma estrela está distante uma da outra. Por que os átomos têm essa distância dentro da estrutura biológica e material e de tudo, né? Porque eles não conseguiriam vibrar se você estivesse colado um no outro. Então, ele precisa desse movimento. Tem que ter o elemento neutro para que possa haver um movimento, senão ele se... Então, tudo é energia. Na verdade, tudo são cordas que vibram, por isso que tudo são frequências. Aí, o que acontece? Você tem o elétron, né, que é na estrutura atômica, que é a parte mais externa. Ele não tem aquele desenho que é feito na escola, que tem aquela espiral. Não, ele tem um movimento extremamente dinâmico e tal. Só que o elétron, ele gira numa velocidade de 64 mil quilômetros por segundo. Nossa. Dentro do seu próprio eixo. Olha que incrível isso, né? Isso está acontecendo aqui, né? Isso está acontecendo aqui. E aí o que acontece? Quando ele está girando, ele tem uma função chamada negentrópica. A entropia significa, na física, a degradação do sistema. Por exemplo, se você deixa um carro no tempo, assim, ele vai entrar num processo entrópico que é degradação do sistema. Né? E a nossa estrutura biológica e energética, ela tem uma capacidade negoentrópica, que é a negação da degradação. Então, a física nuclear e a questão da energia descobriu que quando o elétron está girando nesse sentido, né, ele está armazenando a memória informacional sobre as experiências que você está vivendo. Isso. E aí, a informação que ele traz ali vai te dar uma amplitude de consciência dentro desse processo. Por isso que a mente é todo o corpo. Então, você por exemplo, se você viver 80 anos, o teu corpo ele muda os átomos, o teu esqueleto muda a cada 18 vezes, atomicamente. A cada 3 anos, teu corpo é novo em termos atômicos. Então, se nós pudéssemos ver a questão da energia, a gente veria o tempo todo a energia saindo e entrando. Então, tem uma coisa muito bonita a respeito dessa inteligência mais profunda assim, dentro de todo ser vivo, que é o seguinte. Você imagina que o teu estômago, às vezes a parede do estômago ela se decompõe em 24 horas. E outra estrutura atômica precisa para poder gerar células ali, né? Porque a célula nada mais é do que uma concentração de átomos. Como que
essa energia que eu absorvo além do espaço e tempo, né? Do cosmos, que está aqui, que a gente não vê, sabe que ela precisa ir lá para o estômago. Não é interessante isso? Muito. Eu consumo os átomos pelo alimento. Isso é um dos aspectos. Se você pegar os monges budistas, os monges lá na Índia, muitos deles vivem de luz, vivem de energia. Porque eles sabem que a energia ela é nutritiva. Só que a gente trouxe pela questão do alimento, da comida. Você pode pegar uma criança quando é pequena, às vezes o pai e a mãe se escabelam pensando, meu filho não come, mas ele vive. Sim. De onde é que vem essa energia? Excelente pergunta. Aí os pais perguntam, meu filho não come. Daí eu pergunto assim, como é o movimento dele? Não para, parece uma pilha Rayovac de alta intensidade. Então ele está saudável. A minha neta não come. Passa o dia inteiro sem comida e é elétrica. Então é isso. Então ela está absorvendo o que chama de prana, energia vital, fluido vital, que nós, do Ocidente, perdemos essa crença. E nos ensina, né? É isso. Né? Então somos energia. E aí Einstein falava uma coisa muito bonita também, quer dizer, energia afeta energia. Sim. Né? Então, tem pessoas, por exemplo, que energeticamente elas estão tão descompensadas que elas queimam o liquidificador, o rádio estraga no carro. Ia acontecer, é impressionante. Entendeu? Isso, e a velocidade do pensamento, porque quando você... o pensamento está ali o tempo todo. E ele é quântico. E ele é quântico, é velocidade de luz, então... Não é velocidade de luz. Não, pensamento? A velocidade da luz ela tem 296 mil km por segundo. Então, ela tem um espaço e um tempo. Espaço e um tempo. Porque vai em ondas, né? Isso, Então, por exemplo, assim, por isso que a gente vê os delay na televisão, né? Então, a pessoa diz assim, lá na Europa, ô fulano, fala aí, né? Aí a pessoa fica ali. Porque é o tempo que a onda vai e volta. Porque é uma frequência. Isso, porque é a velocidade da luz. Velocidade. Isso. E aí o que acontece? Tem esse tempo de 296 mil km por segundo. Então, quando chegou a onda lá, daí ele escutou, daí ele responde. Então, isso tem esse espaço. Mas no pensamento, ele é quântico, que significa 10 vezes a velocidade da luz. Olha, 10 vezes. Então... É isso. Por isso que nós temos... rápido demais. Na quântica tem uma palavra que a gente chama... Uma partícula que chama tachyon. Tachyon é rápido. Né? Por isso que tem pessoas que são taquifêmicas. Você já ouviu falar nisso? Taquifêmicas são pessoas que falam. Ou a pessoa diz, você está muito taque. Não sei se usa aqui esse termo aqui, né? Não. Lá no sul usa. Não. Mas tem a ver com tachyon, rápido, né? Então, taquifêmicos são pessoas que comem as palavras, sílabas e tal, né? Não consegue, pensa, tá vindo tão rápido que ela não consegue nem botar para fora direito. Isso tem a ver com a intuição, Então, dentro da estrutura, por exemplo, do cérebro reptiliano, não existe intuição. Não. Existe uma decodificação de informações que você já tem ali dentro do processo. Mas você pode absorver as ondas quânticas que estão aí e você, através da tua experiência, fazer disso uma... Eu tive um professor com 16 anos de idade, eu fiz química, técnica em química, e aí passaram-se, vamos dizer, quase que 40 anos. E eu estava andando na rua, eu assim, gente, a presença do meu professor, estou sentindo a presença do meu professor. Olha só, eu tinha 16 anos, eu já estava com 50 e pouco. Sim. E aí eu olhei para o lado e não vi, falei assim, então é impressão minha. Quando eu levanto a cabeça que eu olho, ele está vindo na minha direção. Isso eu não vi, eu não ouvia. Sim. Há 40 anos. Então, é incrível isso. Olha que uma assinatura espetáculo. energética, né? Tudo energia. É frequência, né? Não é por acaso, por exemplo, como uma pessoa vai numa cartomante assim, eu vou levar uma cueca do meu marido, né? Porque todas as estruturas carregam memória informacional. E aí o que acontece? Através daquela experiência daquilo ali, ela acessa canais, por exemplo, né, de informações que estão dentro do processo ali armazenado. Né? Por isso que é muito... Às vezes a pessoa pega um objeto e se conecta com uma coisa lá do tempo primitivo e às vezes nem sabe. Você toca numa maçaneta e você percebe a frequência da pessoa ali mesmo. O que vocês estão dizendo é que, na verdade, quer dizer, todos nós temos temos ferramental e habilidade. A gente é que vai... A gente tem o ferramental, mas pode não ter habilidade. Tá. Porque a habilidade é algo construído da percepção. Então
Então, vou refazer. Então, na verdade, a gente até tem, mas a gente tem que aprender a utilizar. Sim, é o que o pessoal chama do uso da linguagem dos sinais, né? Então, por exemplo, assim, dentro dessa questão, as pessoas ficam muito surpresas com o fato, cara, eu estava pensando em você agora e você me liga, né? Se foi transmissão de pensamento. Não, foi uma conexão instantânea. O que pode acontecer é que os dois conseguiram decodificar no mesmo momento a chegada a chegada não tem esse termo, chegada, né? A colapsão da onda. Só que, às vezes, de repente, um não está pensando, né? Então, por isso que casais, quando eles têm uma sintonia, né? Uma sincronicidade, eles conseguem se comunicar. Então, a gente não sabe quem pensou primeiro, quem mobilizou Verdade. Mas que aconteceu... é como se fosse quase uma coisa só, na verdade. Isso. Então, por exemplo, assim, um filho vai morar no Japão. De repente, ele está passando por uma dificuldade física ou emocional e a mãe precisa ligar para o meu filho. Sim. Entendeu? Porque não existe esse espaço e tempo. Não existe. O quântico não tem espaço e tempo. Né? E é engraçado, vou misturar um outro assunto que a gente já falou e a gente trabalha muito, que é o conceito da espiritualidade, que as pessoas também misturam muito com a religiosidade, não é? Porque eu, particularmente, trato muito também, dentro de uma linha que você está colocando para mim, é isso, que é olhar a espiritualidade, é entender a espiritualidade como todo esse conceito energético e aceitar e usar, e começar a usar, porque eu vejo quando a pessoa quer se afastar ou lutar disso por preconceito ou tá presa, ele não usa isso. Sim. Né? E aí ele se torna quase que... ele é só atacado, né? Sim. Porque o que eu gosto muito de passar para as pessoas é isso. Comece a usar, porque aí você começa... Você se torna um campo de proteção, né? E de radiação. Eu tenho uma pessoa que eu estudo chamado Osho, e Osho diz uma coisa muito genial. Gosto muito de Osho. Ele diz assim, chega um momento na vida de você que você está tão espiritualmente organizado, tem essa serenidade e tal, que você entra num ônibus onde está todo mundo gripado e só a tua presença já é o suficiente para curar aquelas pessoas. Sim. Né? Eu tenho uma coisa muito interessante a respeito da espiritualidade. Eu até a parte, um outro trabalho que eu faço, a parte de saúde, eu também acredito muito nessa... Perfeito. Então, quando eu estava escrevendo o livro, então eu me conectei com um estudo chamado neuroespiritualidade. Olha, que bacana. E aí a neuroespiritualidade vai indicar que a parte da espiritualidade está conectada na parte mais primitiva do cérebro, nessa área chamada PAG, que é a substância cinzenta. Como que os neurocientistas chegaram a essa conclusão? Que a espiritualidade está aqui. É aqui que está conectado aquilo que a gente pode dizer como o nosso espírito, porque a estrutura reptiliana, ela nasce, começa a se desenvolver com mais intensidade a partir do 28º dia de gestação. E ela gestação? Porque ela vai regular batimento cardíaco, temperatura corporal, desenvolvimento biológico da célula, tudo isso, né? Então precisa ter uma estrutura aqui, né? E assim como ela é uma das primeiras áreas a ser desenvolvida, é a última área a desaparecer. Quando desligou a área reptiliana, você saiu desse planeta, né? É um momento da... Então, por exemplo, tem pessoas que ficam no estado vegetativo, mas o cérebro reptiliano ainda continua mantendo a pessoa naquele estado, né? As funções vitais estão acontecendo. Então, a neurociência descobriu, porque ele estava fazendo pesquisa com mormons. Eu vou dar um exemplo. Com mormons, né? Então, que tinham muito forte a questão da religiosidade. E ele percebeu que pessoas que tinham lesões nessa estrutura mais primitiva perderam a conexão com a espiritualidade. Olha. Elas tinham uma função interessante aqui, na parte racional, mas não aqui na base. Então, a neuroespiritualidade vai indicar que a conexão espiritual está aqui na base. Né? Então, o cérebro reptiliano ele está muito conectado com as ideias de movimento, né? Então, o movimento ele é um conforto para a harmonização do teu bem-estar. Não é por acaso que os judeus estão lá no Muro das Lamentações fazendo esses movimentos. Não é por acaso que as pessoas fazem louvores, porque o som vai chegar e vai aumentar a vibração. A música é pura. Então, muita gente confunde espiritualidade com religiosidade. Sim. Então, a religiosidade, na verdade, é um modelo formal, né, que pode ou não te conduzir para a espiritualidade. Né? Tem religiosidades que podem conduzir para o fanatismo, né? Que, em nome de Deus,
eu mato o meu próximo, né? Que, na realidade, a espiritualidade é o caminho para o autoconhecimento, né? Na verdade é o caminho para o próprio desabrochar que já está dentro da gente. Você já vê a espiritualidade num gato, num cachorro, eles estão vivendo, entendeu? É que eu acho que se a gente pudesse um dia trocar a palavra, achar uma outra palavra, ou para um lado ou para o outro, porque acabou se misturando. E da religiosidade, eu dentro da minha humilde visão, que eu coloco muito para as pessoas, e eu gostei dessa coisa, é uma busca para a espiritualidade. Mas as religiosidades, elas são nada mais do que caixinhas com um conjunto de regras. Tanto é que você vê que pessoas entram numa determinada religião e não se adaptam em outra. Não tem problema. Aquele conjunto de regras fizeram algum sentido para você. Sim. Se te ajudar nesse caminhar, ótimo. Então, né? veja só, por exemplo, a palavra religião, ela vem do grego, significa religare. Isso. Religare. Né? Quando você pensa nessa palavra religare, você vai pensar que eu estou desligado. Né? Aí, alguém disse que eu estou desligado. Por isso que é religião. Então, eu preciso de alguém para me ligar. Quando, na verdade, eu nunca me desliguei. Eu só acreditei que eu estou desligado. Né? Então, eu gosto muito de uma metáfora que eu uso, que é você aquele carrinho de bate-bate do parque de diversões, e aquela antena que está ligada com aquela tela de eletricidade ali é a tua conexão com a espiritualidade. Aquela tela é o mundo espiritual, né? Então, você pode, por exemplo, ter uma frequência de intensidade daqueles computadores antigos, né, 386, que leva um tempão para a onda chegar e vir, né? E aí o carrinho anda mais lento, né? Verdade. Mas quando você começa a acelerar o teu aprendizado, você começa até a entrar numa banda larga, daí você navega, anda... Uma boa metáfora. Então, na verdade, nós nunca estamos desligados. Nunca estamos desligados. A espiritualidade jamais faria isso, né? Dizer assim, olha, eu vou te desligar. Não. O que a gente pode estar é com a frequência e a intensidade da onda muito frágil. Muito frágil. E aí, é como, por exemplo, nós somos no 5G hoje, mas você sabe que quando você vai baixar alguma coisa em 3G, é mais lento, né? Então é isso. Quanto mais você busca esse aprendizado, mais você aumenta para 7G, para 10G. Isso aí a gente pode chamar isso, inclusive, porque hoje a gente fala muito de quinta dimensão, né? Que nós estamos saindo e a Terra está passando, né, para a quinta dimensão. É um estado de consciência. Quanto mais você é um estado vibracional. Adentra no conhecimento, na sua frequência, na sua percepção, na sua expansão de consciência, mais você adentra nas dimensionalidades, né? Nesse estado de consciência que é... E o desafio de todo esse processo é porque você vai precisar, às vezes você quer comunicar algo numa quinta dimensão usando uma metodologia e uma estrutura de 3 dimensões. E aí você entra na telepatia. É isso. Porque você vai precisar racionalizar para explicar, mas eu não consigo chegar naquilo que eu percebi, entendeu? Porque não consegue decodificar o que está além do espaço. E é interessante, Jefferson, porque quando a gente está hoje falando da quinta dimensão, a gente está falando da nossa percepção dos sentidos, né? Então, e a quinta dimensão, em termos de frequência, é mais telepática. Você conversa telepaticamente, tá? Porque a gente não está usando o olho... matéria, a gente está usando a nossa percepção, né? A conexão com todos os nossos sentidos. É muito interessante. Já existe, né? Ela já existe, a gente Você já tem essa coisa de buscar. Hoje, nós, com um pouquinho mais de percepção, né, podemos hoje influenciar essas crianças que estão nascendo hoje com essa antena mais, né, elevada e dar um pouquinho mais de abertura. Por quê? Porque se a gente hoje está falando de uma comunicação verbal e artificial, nós estamos falando também da nossa soma, de quem nós somos e a forma como nós estamos nos conectando e comunicando com o nosso eu, que é as nossas vertentes dos eus, né? E assim, se a gente tem esse entendimento, André, hoje fica muito mais fácil de... Mas você quer ver um processo de elevação de consciência, né? É você tirar o verbo ser da tua comunicação. Né?
Você explicou isso também. Então, o Alfred Korzybski, ele foi um matemático e filósofo português, ele falava: o mapa não é o território. Não é. Né? O mapa não é o território. Então, quando você usa o verbo ser, você me define, por exemplo, Jefferson é um escritor. Lascou. Pronto, acabou. Eu não sou mais além disso. Então, você me coloca no mapa, mas eu sou um território. E aí o verbo ser é o que nos impede o processo de evolução, o processo de despertar e de autodesenvolvimento. Até a palavra autodesenvolvimento é bonita porque desenvolver significa tirar o invólucro. Tirar o invólucro de você mesmo, né? Por quê? Porque você, através de todas essas linguagens trágicas, né, que a gente aprendeu ao longo do tempo, vai botando, não é, um envelope, né, envelopando a gente. Envelopando. E esse é o... Eu estava ouvindo vocês falando, quer dizer, então, até... Às vezes eu vou dando uma recapitulada assim na minha cabeça. Eu gostei muito da coisa do carrinho e quanto menos, infelizmente, você vê pessoas não buscando acelerar essa conexão, você vê as coisas acontecendo de forma lenta para ela, né? Você vê nitidamente. Sim. E trazendo um pouco para a tecnologia, que é um pouco também a minha área, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm falado de inteligência artificial, tal, vai acabar, vai destruir. Uhum. Eu falei assim, a forma que eu enxergo um pouco quando eu trago para esse lado, eu falei, não, o que acontece foi dado para a gente a oportunidade, por isso que a gente está com um planeta de 8 bilhões de pessoas, da gente aumentar essa velocidade. Está tudo aumentando. Transevolui. A internet aumentou, a gente está ali lutando contra. Alguém chegou e falou, desculpe. É isso. Porque o que é inteligência artificial hoje, ela é super, entenda as pessoas, benéfica, desde que você esteja num outro... Poxa, mas várias pessoas vão perder emprego? Vão. Uhum. Agora tem vários outros que vão usar isso aqui de forma maravilhosa. A diferença é que, infelizmente, tem muitas pessoas que pararam aqui. Se você puder... Não estão na inteligência, estão no LTS. Se você lembrar, por exemplo, ou imaginar que no início do século XX nós tínhamos o rádio, né? Que era o meio de transmissão. Aí, de repente, surge um jornaleco lá e aí, de repente, o pessoal disse vai acabar o rádio. Aí surge a televisão, né? E vai dizer... Isso é cíclico, né? A gente vive... Isso vai destruir a humanidade. Depois vem o computador e vai dizer acabou, né? E não acabou. Aí chega um celular... Aí chega o celular. Aí você diz perdeu emprego. Sim, perdeu emprego em alguns aspectos. Mas daí o que aconteceu? Você botou o celular, aí surgiu a empresa que faz capinha, que surgiu a empresa que faz... É fantástico o que acontece. Que faz a película do celular. Né? Surgiu que faz uma correntinha para segurar no celular. Assim, eu vou dar esse exemplo do que a gente está fazendo aqui. Isso é algo que surgiu... Isso. Poxa, eu acho que eu poderia fazer algo diferente, ou falar, querer... De repente, a gente está aqui sentado... Então, eu sou formado em jornalismo e também em radialismo, né? E eu fazia um trabalho na televisão, lá em João Pessoa, e era muito desafiador. João Pessoa, agora vamos morei em João Pessoa. E era muito desafiador você conseguir um espaço na televisão para você falar, porque era, né? Isso aqui, que os podcasts foram uma maravilha do desenvolvimento humano, né? Então, tem pessoas que têm esse temor, quando, na verdade, aceita que dói menos. Esse é o detalhe. E eu acho que esse é o convite que a gente vem, eu, a Leila, e eu acho que você também te vem buscando. Você falou isso bem no início, né? Como é que a gente ajuda as pessoas a... Porque não adianta ter medo do que está vindo. A pergunta é como é que eu me preparo. Eu brinco muito, mas o mundo é assim. Eu falei, tá bom, você vai para um lugar, qual é a temperatura lá? É -2. Eu falei, o que você vai fazer? Eu falei, como assim? Você vai levar um casaco, bom casaco. Uhum. Falei, então não vai lutar contra a temperatura, você vai... Mas aí é que tá, André, agora... Eu mais vejo a gente querendo lutar, não, mas a temperatura é muito fria. Eu falei assim, André, não é à toa que nós estamos desenvolvendo, que vem aí o Projeto Humanos. Olha que bacana. Nem comentamos, mas a gente tem... O Projeto Humanos está chegando. Eu gosto principalmente porque vocês já perceberam que eu gosto muito da etimologia da palavra, né? Sim. E tanto a palavra humanidade, homem e humildade, ele deriva da mesma raiz etimológica que é humus. Então, humus significa terra fértil, né?
Então, tem um psicólogo chamado Philip Zimbardo, que escreveu um livro belíssimo chamado Efeito Lúcifer, o Porquê da Maldade. E ele vai falar o que as pessoas podem levar as pessoas à maldade. E é um livro dessa espessura, assim, mas é belíssimo. E ele vai dizer o seguinte: a desumanização, então DS do português significa tirar o humus. A desumanização é uma catarata no cérebro. Olha que incrível isso, né? Incrível. Chega a ser impactante, assim, né? Então, quando você começa, por exemplo, para um filho falar coisas degradantes, você não vai ser ninguém desse jeito que você está comportando, você é um preguiçoso, você está desumanizando. Então, o que você está falando? Tem uma música da Baby Consuelo, acho que diz assim, porque o mal é que sai da boca, né? Então, o fluido que sai da nossa palavra, ele é curativo ou ele é destrutivo? Não é por acaso que muitas mães ou pais, mas geralmente as mães, né, quando um filho machuca alguma coisa, ela não sopra. Vai passar. Por quê? Porque o sopro é curativo. Então, quando eu vou desumanizando, eu vou tirando a fertilidade daquela estrutura ali, daquela estrutura biológica. E isso é tão interessante, né? Porque como eu me especializei em cromoterapia, e era interessante, meus filhos se machucavam, mãe, passa a luz, então, luz, eu ia lá, passava a luz, acabava a dor, acabava tudo, e aí tudo ficava perfeito. É isso. E aí o que acontece? Quando você cria um projeto Humanos, né? Humanos. O propósito é o retorno ao ser. A essência. Então, é isso. Mas como é que é o retorno à essência? É você levar, através da palavra, da atitude, da disposição, o humus, os nutrientes para o desenvolvimento daquilo. Isso. Né? Então, olha que bonito isso, né? Então, por isso que você ter pensamentos mais elaborados, né? Palavras mais emocionalmente inteligentes. É a tomada de consciência, você vai levando o humus para a fertilidade. É lindo isso, né? É lindo. E não é por acaso que as metáforas a respeito do homem dizem assim, que você seja uma árvore frondosa, que dê muito... Porque é o humus. Nenhuma árvore frondosa cresce num lugar que não tem humus. E nós somos co-criadores, né? Isso, co-criadores. E eu acho que, para mim, é fantástico. Olhando a realidade hoje... E é tão... Foi o que vocês falaram, é fantástico, é tão gostoso e parece simples, né? Depois que você começa a praticar. E eu acho que o grande problema que a gente vive hoje, enquanto humanidade, eu sou muito chato com algumas pessoas até... mas o mundo está assim, mas as pessoas... Eu falei assim, mas o que você está fazendo? A pergunta simples é essa, porque o que você coloca para fora, se você está dizendo que o mundo está ruim, você está colocando coisa ruim. Se você já verbalizou, imagina o que você está lendo do teu cérebro. Pois é. E quando a gente começa a compreender isso, né, de ver toda essa expansão da nossa consciência, de ver a nossa alegria em fazer todas essas conexões do aprendizado, né, sobre nós, quem somos, Sim. E aí quando nós vamos olhar para o outro e a gente começa a identificar, né? E aí a gente começa, quando a gente identifica determinados comportamentos no outro, assim, puxa, eu preciso ter paciência e ouvir o outro. Aí eu preciso acolher. Por quê? Porque você vai ter um outro tipo de aprendizado, né, através do outro. Mas é um trabalho seu de compaixão. De não pegar aquilo e trazer... Mas de aprender com aquilo. Tem duas coisas importantes sobre isso que eu gostaria de falar. Uma que eu tenho uma senha que eu gosto muito, que é assim, vou rezar por essa alma. Né? Porque às vezes tem pessoas que elas estão tão dentro do processo de uma bolha que elas talvez só a oração para penetrar. Só. E aí você pode... É uma forma de energia. Você pode argumentar e a pessoa não abre isso. Mas, por outro lado, a comunicação não violenta nos ajuda dizendo assim, olha, eu fico preocupado quando você fala sobre que o mundo não tem jeito. Eu quero falar da minha experiência aqui, de coisas que deram jeito para mim. Você não precisa aceitar, né? Mas eu só quero falar. Então, você coloca a tua experiência e, ao mesmo tempo, fala o quanto você está preocupado. Só que a tendência que nós temos, às vezes, quando uma pessoa dá o contra, assim, é começar a justificar e dar um monte de teorias para ela, dizendo que não é nada disso, né? É verdade. Entendeu? Mas você diz assim, olha, eu fico preocupado quando você pensa, né? Enquanto você vê escassez, eu vejo abundância, né? Pois é, porque nós somos a miniatura do universo. É isso. Então, nós somos...
Mas só que quando você tem essa compaixão pela pessoa, você está compreendendo também que ela teve todo um histórico de vida emocional que ela foi aprendendo a ter essa escassez. O condicionamento. Né? Dinheiro não dá em árvore, você não vai ter jeito. Você conseguir ouvir, né? Eu sei que vocês que são psicólogos, né? Terapeuta, vocês exercitam, mas né, a Maria conseguiu ouvir. Não eu brinco, é não carregar esse peso. Não, bota o peso aqui na frente, deixa eu olhar para ele. Porque o que eu acho que a gente faz é o contrário. A pessoa joga o peso, aí você faz assim com o peso. Aí começa... Joana Dennis fala muito legal que assim, se você tem uma mochila pesada, basta você jogar o ombro para trás aqui e já cai. Não faça nenhum esforço, né, sobre isso. Mas tem uma coisa muito bonita de aprendizado emocional e talvez as pessoas possam... O emocional tem a ver com o mamífero, né? Porque o mamífero surge quando as estruturas biológicas começam a desenvolver mamas. Por isso que vem de mamífero e emocional, né? Então, daí alimentar, daí vem o processo de compaixão com mais intensidade, porque cuida da prole, né? Eu dou de mim para o outro. É isso, né? Aí o que acontece? Humberto Maturana, que eu já falei, né, no nosso encontro, ele tem uma frase, uma coisa muito legal, que ele diz assim, e é uma receita, entre aspas, mas maravilhosa, de evolução, que ele diz assim, todos nós somos seres de conservação de energia. O que ele quer dizer com isso? Você come, você dorme, você toma banho, tudo para conservar a tua própria energia, né? Biologicamente, então, nós somos seres conservadores de energia. Só que, ao mesmo tempo que nós somos conservadores de energia, nós conservamos coisas que estão desconectadas com a vida, né? Então, ele diz assim, a maioria das pessoas querem fazer mudanças na sua existência, mas elas querem mudar conservando coisas que elas não querem mais conservar. Uhum. Né? Então, olha que genial isso. Só que o que acontece? Eu quero ser uma pessoa nova em 2025, mas eu continuo carregando todas aquelas porcarias então eu coloco foco na mudança, eu uso uma energia gigantesca naquilo, mas carregando todo aquele fardo. Coloca foco no externo e no interno continua carregando todo aquele saco de porcaria. Aí o que acontece? O Maturana deu uma receita maravilhosa, que ele diz o seguinte, se você, por exemplo, começa a fazer uma meditação, escreve num caderno 10 coisas que você não quer mais conservar na tua vida para o ano de 2025. Eu não quero mais conservar aquela fofoca com a vizinha. Com a preguiça. Aí você vai botando foco e atenção, tirando do teu aprendizado. Então ele assim, quando você tira aquilo que você não quer mais conservar, a mudança por si só já chegou. Quer dizer, a mudança não está em tentar ser o novo, e sim, às vezes, acertar. Então, por exemplo, assim, eu paro todo dia que eu chego em casa, lá no meu prédio, tem uma senhora que eu estaciono lá para fazer fofoca, para saber as novidades do condomínio, né? Então, eu fico babando por aquela... Mas eu disse assim, isso já não está mais me fazendo sentido. E você sabe... Isso é tomada de consciência. E isso é forte e é duro para... Eu vejo pessoas, mas é necessário. Hoje, por exemplo, eu vejo muito com essa coisa de grupos de WhatsApp ou grupos de... a gente passou, eu com a minha esposa, uma situação dessa, num determinado grupo, em que chegou uma hora que eu falei assim, sai. Sim, é proteção. Cuidado. Aí eu vou... Não vai perder nada. Sim. Não, porque está sendo tóxico ali. E o que você falou faz tanto sentido. Eu trouxe só um exemplo. Eu vi isso acontecer agora, diferente, né? Olhando para trás, né? A Lila sabe, eu já mudei algumas vezes, tanto de estados, né? E depois você começa a mudar, você gosta, porque cada vez que a gente mudava, era tipo novo, assim, André. eu jogava tudo para baixo. Sai do velho, vai para o novo. Você quer ver uma bobagem que faz uma diferença? É trocar, desculpe, né, o pessoal que não gosta, mas o operador de TV a cabo. Porque chega uma hora, não sei se todo mundo que tem, ele começa a se questionar. Eu devia tirar, eu devia fazer, eu não faço. Então... Quando você muda, eu sou obrigado a ir lá desligar e eu tenho que escolher. É uma delícia. Então... Você dizer, agora eu vou escolher o... Então veja que maravilha. Então, quando eu fui forçado, eu fiz aquele movimento, né? A gente fazia esse movimento que às vezes então, não... quando você começa, por exemplo, tirar... quando eu chego para a vizinha e digo, vizinha, olha só, eu quero preservar minha relação com você, eu tenho muita estima pela senhora, mas eu optei, a partir de hoje, não mais falar de ninguém. É uma escolha que eu estou fazendo. Quando você tira essa possibilidade, vai levar um tempo até o cérebro acostumar, né? Para criar redes neurais novas para isso, né? Mas a mudança já chegou instantaneamente.
E você não fez esforço nenhum, você só tirou as porcarias que estavam... Às vezes não precisa nem você chegar para a vizinha e falar que a partir de hoje eu não vou mais falar, só mudar a sua ação, o seu comportamento. Mas é legal comunicar para ela porque ela vai ter clareza porque o que está acontecendo com essa pessoa. Está de mal comigo? E aí, então, o que acontece? Por exemplo, você tem uma vertente, que é a energia espiritual que está fluindo pela gente, mas você tem em cima dessa vertente um monte de lodo. Sim. Compreende? Então, quando você tirar aquilo que você não quer mais conservar, você está fazendo essa limpeza. E aí, quando vê, aquilo jorra naturalmente. E é interessante quando a gente fala sobre isso, porque eu acredito que nós temos um campo eletromagnético, tá? Sim. E aí, essas sujeiras que você falou sobre o limo, né? Que nós temos ali, elas ficam todas aqui no nosso campo. Sim. E aí, nós somos regidos ali pela frequência do Sol. Então, o Sol vai bater e vai voltar. Então, hoje, o nível de depressão está tão grande que as pessoas não conseguem compreender que esses conteúdos negativos impedem da frequência da luz penetrar, e aí ela começa a baixar. O que significa depressão? Queda de quê? Queda, você vai numa profundidade negativa de quem é você. Então, o processo da depressão, inclusive, quando você tenta levar a pessoa a emergir, você vai mudando todo o estado de frequência mental, emocional e espiritual. Então às vezes, por exemplo, se você ler um livro muito bonito de um cara chamado Martin Seligman, ele diz assim, aprenda a ser otimista. Que não é fácil. Ele é um dos maiores psicólogos, criou a psicologia positiva. Né? Então ele tem lá, ele chama de modelos explicativos, que o modelo explicativo é como que você conversa com você mesmo. E o otimismo tem a ver com fé naquilo que você dá a alguma coisa, né? Então esse eu li bastante. O que acontece? Se você pegar a depressão, por exemplo, no sinal de trânsito, a depressão é uma ladeira abaixo, né? Uma queda. É isso. E aí eu tenho uma receita bem simples para depressão, que é movimento. Entendeu? Você não sai da depressão. Tem um efeito da depressão, e é verdade, fisicamente. Isso, tem uma receita para depressão que é muito legal, que eu gostaria de compartilhar depois que a pessoa assistir. A receita da depressão é a seguinte: erga as camas, arranque as janelas e pega uma enxada. Como assim, Jefferson, né? Por quê? Porque a pessoa que ela começa a estar num estado melancólico, que é a antessala da depressão, ela quer ficar na cama e escuro, com o dedredom aqui, né? Então não escuro. Sinais já, né? E a partir do momento, por exemplo, que ela começa a deitar, o músculo dela começa a ficar flácido. E aí a mente não consegue ativar suas potencialidades com músculo flácido. E vai se desconectando. Você raramente vai encontrar uma pessoa motivada com músculo flácido. Uma pessoa desmotivada, ela vai arrastar os chinelos, né? Porque ela vai ter pouca vitalidade. Arrancar as janelas, porque uma pessoa depressiva ela tem muita dificuldade de querer ter contato com a luz, com a energia, com o sol. Porque se diz, né, que o do sol é o melhor detergente que existe, né? E aí, então, ela prefere ficar no escuro porque ali ela está dentro daquele processo. E pegar uma enxada, não se precisa necessariamente pegar uma enxada, mas fazer movimento. No sentido de fazer movimento, a pessoa só consegue quando você chega e vem, confia. A confiança é você tentar fazer esse resgate quando ela quer e quando ela se permite. Mas tem um processo que é interessante, que a motivação vem depois da ação. Então, tem horas que você precisa forçar você a agir para depois chegar a motivação. Você não pode esperar a motivação chegar para depois você agir. Isso você está falando, ontem eu estava ouvindo uma história, não vou botar os nomes só porque a pessoa contou. Sim. Eu jogo beach tênis, né? E aí tem um grupo de senhores, tal, que eles jogam sempre de manhã, e eles estavam comentando de um outro que a senhora ouviu que ele estava num processo e que por decisão dele, ele falou, eu vou usar o beach tênis para sair. Para mim, Só que ele queria, eles jogavam, sei lá, todos aposentados, jogavam 10 horas, e ele botou, poxa, ninguém vai jogar às 8, e aí ela se tocou. Falou e todos começaram a ir cedo para poder... E assim, disse que ele joga 3 partidas, sai super feliz, conversa e vai embora. É isso. Né?
E foi muito legal que ela contando que ela falou assim, eu entendi que ele não vai vir no nosso horário, a gente vai ter que ir no horário dele. Que maravilha. E eles se movimentaram para receber, e realmente. Que, inclusive, hoje, nós, com essa facilidade que nós temos de atender online, Sim. né? Quando a pessoa está com depressão, ela tem muita dificuldade de sair desse quarto escuro. Sim. Uhum. Né? Então, uma das coisas que eu exijo com amor. para esse tipo com amor. é que ela vá até o meu consultório. Sim, claro. Porque é um movimento que ela está fazendo. Teve uma história muito interessante que o Pedro Bial estava entrevistando Augusto Cury, né? Na conversa com o Bial. E aí estava o Tony Bellotto, que é o marido da Marilu Mader ali e tal. E aí surgiu o papo de uma pessoa na plateia, perguntou sobre depressão. E aí o Augusto Cury deu toda uma explicação, né, dele sobre isso, mas daí o Tony Bellotto disse assim, eu gostaria de falar. Eu tive uma depressão profunda e tal, e o que me tirou foi o movimento. Olha que interessante. Então, assim, o que acontece? Se você não tem uma cultura de movimento, porque não, e eu também, como educador físico, eu percebo, né, sou formado em educação física, que que as escolas estão abandonando a educação física, e não é pela escola em si, é pela uma cultura interna de movimento. Então, se você vai pegar, por exemplo, embora tenha muita gente fazendo academia, atividade, mas a grande maioria quer ficar sentado no sofá. E hoje no celular. Então, a lei do menor esforço. Então. Hoje está acontecendo a lei do menor esforço. Por quê? Porque as respostas chegam muito mais rápidas. Sim. Então, mas o que a gente está falando aqui, e eu acho que isso que é legal para as pessoas ouvirem, é que se você começar já desde pequeno, não levar isso para as crianças... Isso não vai criar... É duro que eu vou falar, mas você já está criando, pode estar criando um pré-depressivo, porque... Claro. Claro. Vai chocar. Uma hora, por mais que ele esteja num mundo ali, esse mundo uma vez vai ruir, alguma coisa... É que nem a escola não é só para ensinar matemática, é para ensinar a você aprender a aprender. É para você ensinar a criar redes neurais para buscar informação além da escola. E ao mesmo tempo que a atividade física, além de ser um convívio social na escola, ela é um ambiente para criar uma rede neural para a busca do movimento. Né? A busca de perder, de ganhar. Então você vai perceber, por exemplo, que a pessoa depressiva, que está no estado depressivo ou melancólico, você vai ver, observa o movimento dela. Aí o que acontece? Aqueles pensamentos que ela achava que não tinha, estão lá. Eu contei, né, do Dr. Thompson sobre o eletrodo lá no nosso encontro, né? Contou, mas... Então, mas eu gostaria de compartilhar. Então, como as informações vão sendo sedimentadas na estrutura mais profunda do cérebro, você tem uma quantidade de informações gigantesca de depreciação, de menos-valia, né, de informações trágicas que estão ali, você nem sabe. Porque você está escutando e tudo está ali fazendo parte do teu próprio, porque é sem filtro, né? A parte da consciência racional que ela é assim, uma rolha de uma garrafa de vinho. Isso. E ela não consegue filtrar todas as informações do ambiente. Então, o Dr. Thompson ele faz uma cirurgia de botar um eletrodo na parte reptiliana para pessoas que têm Parkinson, né? Então, para regular o movimento. E aí, então, ele estava... Porque precisa ser colocado aqui por cima, não aqui por trás, né? Então, ele precisa chegar lá na estrutura mais profundo do cérebro. Você imagina... É nano, né? O eletrodo. Micro, né? E aí, quando ele faz esse procedimento, a pessoa está acordada. Porque o cérebro não dói. Não, o cérebro não dói, né? Então, ela está acordada para ele saber, tá? Quando ele tocou lá com o eletrodo e ele ligou o celular, porque regula pelo celular, né? A frequência para poder diminuir, a mulher começou a falar. Essa vida não tem mais sentido. Por que eu estou vivendo? Que droga de vida, né? Estou incomodando todo mundo. E ela não tinha quadros depressivos assim. O impulso elétrico do eletrodo ativou essa memória que estava lá e ela verbalizou. Então, quando você tem o corpo frágil, esses pensamentos que você nem imaginavam que estavam lá depositados na profundidade, vem tudo para fora. E agora eu vou falar uma coisa, não sei se estou falando besteira, mas dentro desse esquema a gente falou muito de energia, de frequência, quer dizer, o mesmo teste que ele fez com o eletrodo, dependendo do ambiente que você esteja, você também pode ser acionado por ele. Sim.
Não é isso? Essa energia externa... Claro. Por isso que o Jim Rohn, né, foi um grande palestrante americano, ele diz assim, nós somos a média emocional e mental das 5 pessoas às quais nós nos relacionamos. Eu já ouvi isso. Ele não fala média mental e emocional, eu que incorporei. Mas, assim, o entorno que você vive vai definir o teu grau de pensamento. Né? Se você vive todo dia com uma pessoa que fala mal da vida, que só se queixa, só reclama, que só... tipo aquela hiena da Hanna-Barbera, né? Ó, vida, ó, céu. Então, você cria esse padrão de pensamento e é assim que vai acontecer. Eu vejo por mim, por exemplo, um tempo atrás eu me dei conta da minha ausência da abundância que poderia ter, porque eu venho de uma universidade federal, né? E só agora fui me dar conta, não agora, mas um tempo atrás, de que como eu fui doutrinado para a escassez. Entendeu? Por quê? Porque o modelo era esse. Sim. Entendeu? Hoje eu compreendi, porque todo esse... Né? Não é feio, você não está fazendo nada errado, não tem... Entendeu? Venho de uma família, meu pai bancário 30 anos, também com toda a carga de dificuldade que ele trazia dos clientes, né? Dinheiro não dá em árvore, você... né? E aí você... Por isso que o teu trabalho, né, com o MBA em financeiro, por exemplo, é determinante. Né? Não há lugar no universo que a espiritualidade ou Deus tenha dito assim, olha, você não tem chance de abundância. O que está na lavagem cerebral que a gente aprendeu de perceber que a gente não tem abundância. As crenças limitantes. Então, a pessoa diz assim, eu estou feliz hoje, então amanhã vai acontecer alguma coisa ruim. Entendeu? Não. E o pior é que, às vezes, a coisa iria acontecer, a diferença é que você agora está olhando para ela, né? Você se condiciona quase a... Porque você já fala, você quase que cocria a sua realidade. Não, cocria. Mas é interessante, porque, por exemplo, até eu experimentei isso esses dias, né? Eu passei por um processo alérgico. E dentro dessa alergia, ficou na parte só inferior, na parte superior não deu. Sim. Como eu já tinha tido a experiência da parte ser inteira, superfície superior e inferior, aí eu tive só na parte inferior. E aí depois eu cheguei no espelho e falei assim, graças a Deus, isso já tinha terminado a alergia, graças a Deus eu só fiquei na parte inferior. Mas eu trouxe naquele momento a memória do corpo, né, da memória superior. Não deu 2 minutos para começar a alergia na parte superior. Por quê? Porque o passado, presente e futuro está tudo conectado. E você ativou a memória. Eu ativei a memória e trouxe para o meu presente aquela alergia. Né? Então, quando eu disse para essa alergia acabou, eu já compreendi, a alergia foi embora. Grato pela mensagem, foi como a conta que chegou lá. Exatamente, então... Eu não sou muito bom de Bíblia, mas eu lembro de uma frase de Jó que diz assim, tudo que eu mais temia me aconteceu. Sim. Né? Então você cocria a desgraça. Cocria a realidade. E aí a única coisa que você tem depois de garantia é falar assim, tá vendo como eu tinha razão? Isso é ótimo. Eu sou tão bom nesse negócio. Essa coisa da limpeza que vocês falaram é tão verdade, a gente faz isso. Eu tava lembrando a última vez agora que eu fui na praia, e aí tava com a mangueira, viu, uma menina pediu, e ela fez um comentário, não sei se ela tinha ido poucas vezes à praia, ela falou assim, a água com sal dá uma sensação estranha, né? Sim. E você vê, isso acontece no nosso dia a dia. Quando você vai dormir, você passou um dia cansativo, a primeira coisa que você quer é tomar um bom banho para poder ter uma boa noite de sono. Por que a gente não faz isso na nossa vida, no dia a dia, dentro dessa campo energético, né? A gente não trabalha. Porque a energia afeta a energia, só que a gente não se dá conta disso. Né? De repente, você chega em casa, tem uma conversa com alguém e a pessoa... Eu não sei se eu tenho tempo para contar uma historinha. Não? Pode contar, porque eu vou ter só pedir licença aos dois, mas a gente... tá ótimo o papo, mas daqui a pouco a gente precisa terminar mesmo. Mas tá ok. Vambora. Só contar uma história bem interessante. Um senhor era dono de uma empresa, e na época não tinha tecnologia, não tinha nada, mas e ele tinha um funcionário que ele estava se incomodando demais com esse funcionário. E ele chamou o funcionário para conversar e disse assim, olha, se você não se comportar do jeito que eu gostaria aqui na empresa, eu vou demitir você. E, de fato, o cara depois não conseguiu se comportar do jeito que ele gostaria, né? E demitiu. Passado um tempo, chegou uma carta anônima para ele, né? Dizendo assim, olha, enquanto você está aqui trabalhando, né? Ralando 10 horas por dia, tua esposa lá está te
tá te traindo, tá botando o chifre e tal, não sei o quê, né? E ele pegou e olhou aquela carta e disse, não é possível, eu conheço minha esposa, ela não faria um negócio desse, né? E ele amassou a carta e jogou a carta no lixo. Mas ficou a pulga atrás da orelha, né? Que história é essa? Ele pegou a carta toda amassada e disse, e se for verdade? Né? Aí começou. Se for verdade. Aí o que aconteceu? Aí o cara, ele não sabia que era esse funcionário que tinha mandado a carta, então o ódio do cara viajou para ele. Né? Aí quando ele chegou em casa, a esposa dele abriu a porta e a mente distorcida disse, ela me abriu a porta de uma gentileza que não é comum. Ele começa a procurar, como diria alguma coisa, né? Aí ele chegou para ela e disse assim, o jantar está pronto? E ela falou, não, o jantar não está pronto ainda. Então eu vou dar uma volta e volto quando o jantar estiver pronto. Aí ele saiu e encontrou os amigos num local ali na rua e contou sobre a experiência e tal. E um amigo disse assim, olha só, aconteceu com um cara que eu conheço que aconteceu a mesma coisa. Ele estava trabalhando lá e tal. E aí a esposa dele, de fato, estava traindo e não sei o que e tal. Daí aquilo... Esse é o jornal hoje que a gente faz quando liga a televisão. Alimentou o cérebro dele. Quando ele chegou lá, a mesa estava posta e tal, ele foi tomar sopa. E quando ele foi tomar sopa, a sopa estava mais quente do que ele suportou e queimou a língua. E ele bateu com a colher na mesa, o prato voou, quebrou e tal. E aí a esposa levantou para ajudar na limpeza e tal, e ele disse assim, sua desgraçada, você não é capaz de cuidar dessa sopa, nem uma sopa decente, entendeu? Aí ela causou impacto e o ódio viajou para ela. E aí, então, ela ficou tão impactada com aquela cena, e aí a cozinheira que estava na casa, na cozinha, curtindo o Valdir Soriano lá, eu não sou cachorro não e tal, de boa, de repente recebe uma carga violenta da esposa, e diz, você só infeliz, da próxima vez cuida com a temperatura da sopa e tal. E aí o ódio viajou para... É o ciclo do ódio. Ciclo do ódio. Aí ela não tinha para quem mais descarregar, né? Isso tudo inconsciente, né? Aí chutou o cachorro. E chutando o cachorro saiu na rua e acabou mordendo um rapaz que estava atravessando ali. E na hora ele disse assim, que inferno, ele tentou pegar uma pedra, não conseguiu para jogar no cachorro e disse assim, se não fosse por culpa da minha mãe, que a minha mãe fica dependendo de mim, eu poderia ter comprado um carro e não seria mordido por um cachorro. Né? Nossa Senhora. Aí a coisa não para. Aí ele foi para casa. Tem essa historinha. Aí foi para casa e a mãe então, ele abriu a porta para ele descarregou na mãe. E descarregou na mãe. Meu filho, aí a mãe, olha essa calça rasgada, porque eu podia ter comprado um carro, porque eu estou te sustentando, eu não consigo e tal. E a mãe disse para ele assim, meu filho, eu fico preocupado com a maneira que você está conversando comigo. Eu ainda sou válido, sou útil, né? Então, a partir de amanhã eu vou buscar alguma coisa para poder me manter, para não depender mais de você. Mas eu quero dizer para você que o teu jantar está à mesa e me dê as calças que eu vou costurar, né? Então, o moral da história é que a viagem do ódio, ela só acaba no algodão do amor. Isso. Né? Que bonito. É engraçado que, até ouvindo a história, quando ela fala... Que é engraçado, você falando, não sei, né? Você começa... Vai um filme na cabeça. Eu começo a vibrar, E aí, quando ela falou, a minha sensação foi de relaxamento. É isso. Porque ela fez a quebra. Isso. A gente precisa desenvolver um comportamento emocional de acolher as informações do outro no algodão do amor. E não ser reativos. E não potencializar o ódio ou a descrença. Né? E eu tenho um ponto, até quando eu falo de espiritualidade, até de Deus, o pessoal questiona, que eu trato como essa energia que a gente falou, né? E essa energia está aí para quem... Se você quer fazer o bem ou o mal, a energia está aí. O rio tá fluindo. Então, aprenda a usar. Nós temos hoje, automaticamente, quando some alguma coisa, assim... A gente já... fulano pegou, roubou isso ou aquilo. Nós temos uma capacidade automática de fazer julgamentos e apontamentos. É perfeito, é isso. E quando a gente começa a pensar e se colocar no lugar do outro e ter um olhar diferencial, a gente... É um estado elevado de consciência e amadurecimento. Faz toda a diferença no nosso dia a dia. A gente não vai se aborrecer com
um pequeno detalhe negativo, a gente faz a quebra por quê? Porque a gente tem discernimento, o conhecimento. Então, perfeito. faz toda a diferença. Meus amigos, Eu só queria compartilhar com vocês a comunicação não violenta, e o criador da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, ele estudou religiões comparadas. E ele traz um termo muito bonito para substituir a palavra Deus, né? Porque Deus ainda tem toda aquela conformidade de questão masculina e tal, da Capela Sistina. Então, ele usa um termo chamado amada energia divina. Olha que espetacular isso. Hoje, para mim, o conceito de Deus eu trato como uma grande energia. Uma amada energia divina. E se a gente não perceber que o divino está dentro de nós, e se a gente começa a maltratar, né, esperar o divino fora, porque ele está fora, ele está dentro. Sim. Mas quando a gente começa a se autoconhecer, se auto-melhorar, auto-criar coisas positivas, é Deus expandindo dentro da gente. É o divino expandindo. Meus amigos, tá maravilhoso, mas eu vou ter que realmente ser o chato, né? Não briguem comigo. Né? Queria pedir, deixar um espaço, se você quiser falar alguma coisa. Eu só queria eu queria agradecer a oportunidade, e se alguém tiver interesse, né, nos meus livros, no meu aprendizado, pode entrar em contato com o Instagram, @JeffersonCapelari, com 2P e 2 Ls, e as pessoas mandam um direct lá e se conectam comigo, né? E eu gosto muito de dizer que toda vez que a gente fala da vida, da espiritualidade, do bem-estar humano, a gente está elevando a psicosfera da humanidade. Isso aí. Enquanto tem muitos que estão buscando, às vezes, desorganizar, a gente é uma gota no oceano elevando a evolução humana. E a gente brinca muito aqui, né, Leila? A gente é resistente, a gente não desiste. É isso. E aí isso precisa... Bacana, né? Conexão, né? Alguma coisa, Leila, pra gente... Não, esse dia tão bacana. É muito bacana quando a gente encontra alguém, sabe, Jefferson, que tem, assim, características, né, que venha complementar o nosso dia a dia, que venha complementar... que a gente não tá... É bom a gente ver que a gente não está sozinho, né? Tem mais pessoas querendo... Então, é um prazer, Jefferson, foi um prazer enorme estar aqui com você, porque realmente aumentar, né, nós aumentamos a nossa convicção de que temos aí, que nós não estamos sozinhos no mundo, né? Não. Então, nós temos pessoas semelhantes, com a frequência semelhante, e que a gente pode arrumar isso, essa parceria, e doar mais, né? É isso aí. Isso você falou um bom ponto, né? Acho que queria já deixar o convite, não fica só nesse papo, não. Vamos continuar aí. Essa Projeto planta Humanos vai dar muitos frutos. Isso, Projeto Humanos você ainda vai participar fertilizar. também. Vamos. E eu aprendi, ele não falou hoje, mas eu aprendi que não é para agradecer, é para dizer grato. Não é para dizer obrigado. Não é para dizer obrigado. É gratidão. Sou grato por ter aceito o convite, por ter aqui investido esse tempo com a gente e pedir aí para todo mundo, espero que vocês tenham gostado. Acho que o papo hoje foi foi um mini MBA aqui que a gente fez aqui. Foi uma aula bacana. E do nosso lado, assiste, comenta, bota sua dúvida, sugestão, a gente não parou aqui. E repassa para outras pessoas, porque tem muita gente precisando e o que a gente está fazendo precisa da ajuda de vocês para que isso chegue aí para outros. Né? Perfeito. Vamos embora, não? Vamos embora. Podemos? Gratidão, Leila. Gratidão, memória do coração. É isso aí. Muito obrigado e vamos ficando. Isso aqui com certeza já virou 2 capítulos, né? Então, o pessoal vai estar terminando hoje o 2º capítulo, né? Show. Gente, super obrigado. Até a próxima. Obrigada.